Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Botelho, aqui da Concurseria, e hoje eu quero conversar com você a respeito da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Vamos lá? Bom, aqui essa imagem aqui simbolizando, dando uma ideia relativamente até bonita da tortura. Eu poderia trazer imagens muito mais desagradáveis aqui para você, apenas quis trazer essa imagem para te levar um pouquinho a te imaginar. Alteridade. Pensa você sentado aqui nessa cadeira passando por algum sofrimento. Você deseja isso? Não. Então não deseja isso para o outro também, não. Não faça isso. Essa é uma ideia bem simples de alteridade. Bom, o que é tortura? Primeiro que tortura é crime. Está positivado, está previsto como crime no Brasil, então tenha isso bem claro. Se você torturar alguém, você está praticando um crime e sujeito às consequências da lei. Tortura, mas o que é tortura, professor? Qual é a diferença para a lesão corporal? A tortura é a imposição de uma dor física ou psicológica, certo? Por crueldade, intimidação, punição, para obter uma confissão. É aqui que a tortura se difere da lesão corporal. Há um objetivo, há uma finalidade. É obter uma informação, obter algo daquela pessoa a quem se impõe um sofrimento, seja ele físico ou psicológico, ou simplesmente pelo prazer da tortura. A crueldade, a maldade, o torturar pelo torturar, certo? Bom, pena cruel, né? Já que a gente está falando dessa convenção, pena cruel é toda aquela que implica um sofrimento desnecessário, sem uma base legal, não há base, não há suporte legal para aplicar aquela pena. Ou seja, para saciar um sentimento de crueldade, seja do legislador ou da própria sociedade. Um exemplo aqui de uma prisão, de uma pena cruel, é a solitária. Manter um indivíduo sozinho numa cela pequena, sem sol, sem água, sem nada, essa é uma pena também chamada cruel. Tratamento desumano é todo aquele tratamento incompatível com a qualidade de ser humano. Ou seja, todos nós não sentimos frio, calor, sede, fome, isso é humano. Então, tratamento desumano é todo aquele tratamento incompatível com essas características do ser humano. Então, manter a pessoa em condições de frio ou calor extremo, umidade, condições insalubres, convívio com animais pestilentos, ratos, baratas, insetos, tudo isso é desumano. Temos ainda o tratamento degradante, é aquele que busca rebaixar ou desonrar alguém. Por exemplo, oferecer comida ou água estragada, contaminada, exigir o uso de roupas contrárias à religião. Algumas religiões têm algumas roupas, alguns costumes, algumas tradições que é próprio daquele indivíduo. Exigir algo contrário disso é degradante. Ou então exigir um comportamento incompatível com a religião ou costume. Por exemplo, exigir que alguém vegano coma, seja obrigado a comer carne. Isso é considerado degradante. Bom, a tortura ela foi proibida pela Terceira Convenção de Genebra já em 1929, há quase um século, não é novidade, e também pela Resolução número 39/46 de 1984 da ONU. O Decreto Executivo 40 de 1991, ele promulgou no Brasil a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Bom, não é novidade, vocês também estão estudando direito constitucional e sabem que a Constituição brasileira veda o emprego da tortura de tratamento desumano ou degradante. Está lá no artigo 5º, inciso 3 da Constituição. E também proíbe o emprego de penas cruéis, está lá no artigo 5º, inciso 47, letra E. Bom, a Convenção contra Penas Cruéis, eu vou chamar ela só de convenção, que o nome dela é bem grande, tá? Ela entrou em vigor no Brasil em 28 de outubro de 1989, ela é composta de 33 artigos, eu vou aqui falar o que tem de mais importante para você nesses 33 artigos, certo? Bom, o artigo 1º ele vai trazer uma definição do significado da palavra tortura, que para a Convenção designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa com o fim de obter dela ou de terceira informação ou confissão. Ah, professor, não é só diretamente com a pessoa? Não, eu posso bater em você para que outra pessoa entregue o teu filho, a tua mãe, né? Alguém próximo a você. Eu posso causar sofrimento nessa pessoa para que você, mesmo que não tenha recebido nenhuma violência, entregue alguma informação que eu desejo.
Bom, também se considera tortura castigar alguém por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, ou ainda de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Também, pela Convenção, é caracterizado tortura esse ato. Ainda especialmente quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de uma função pública, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Isso também é tortura. Bom, cada Estado deve tomar medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo ou judicial, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer espaço do seu território e da sua jurisdição. O Estado tem que combater de forma efetiva a tortura. Em nenhum caso poderão ser invocadas condições extraordinárias. Que condições são essas? Guerra, instabilidade política ou qualquer outra emergência para justificar a tortura. Então, veja só que interessante, nem mesmo casos excepcionais, guerra, instabilidade política, justifica a tortura. A ideia realmente é que nenhum país pratique atos de tortura com os seus cidadãos. Bom, a ordem de funcionário superior ou de uma autoridade pública não pode ser invocada como justificativa para a tortura. Ah, o meu chefe mandou, não importa, você e o seu chefe serão responsabilizados. A ordem superior não justifica a prática da tortura. Nenhum Estado procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões para crer que a mesma corre o perigo de ali ser submetida à tortura. Lembra do caso da Olga Benário, que o Getúlio mandou lá para a Alemanha para ficar num campo de concentração e morreu lá? Então, se o Estado tem razões fundamentadas para crer que ao extraditar uma pessoa ela vai ser submetida à tortura, ele não deverá proceder a essa extradição. Cada Estado deve assegurar que todos os atos de tortura, mesmo tentativa ou cumplicidade, sejam considerados crimes segundo a sua legislação. No Brasil isso já ocorre, como eu antecipei para você no início da nossa aula, a tortura é crime no Brasil. Bom, cada Estado também deverá tomar algumas medidas para estabelecer a sua jurisdição sobre os crimes de tortura nos seguintes casos. Se for cometido no seu território, quando o suposto autor for um nacional, no caso um brasileiro, quando a vítima for nacional do Estado em questão, a vítima for brasileira, também o Estado tem que tratar dessas questões. O artigo 6º diz que todo Estado em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de cometer tortura, se ele considerar que essas circunstâncias justificam, ele pode proceder à detenção, à prisão dessa pessoa, pelo tempo necessário para o início do processo penal e também da extradição desse indivíduo. Qualquer pessoa detida deve ter assegurada facilidades para se comunicar imediatamente com o representante mais próximo do Estado, que é nacional, ou, se for apátrida, com o representante do Estado de residência habitual. Então, aqui, houve a prisão de um estrangeiro, autorizar, permitir, facilitar o acesso dessa pessoa a algum representante do seu Estado, embaixador, cônsul, o que quer que seja. Se ele for apátrida, sabe o que é apátrida? Eimátulos, pessoa que não tem nacionalidade, nesse caso, com o Estado da sua residência habitual. O artigo 7º vai dizer que o Estado, no território sob a sua jurisdição, da qual o suposto autor de qualquer dos crimes de tortura for encontrado, se não o extraditar, ele fica obrigado a submeter esse caso de tortura às autoridades nacionais. O artigo 8º determina que os crimes de tortura serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado. Então, o Brasil tem que firmar esse compromisso na ordem internacional de reconhecer os crimes de tortura como extraditáveis. O artigo 9º diz que os Estados devem prestar entre si a maior assistência possível em relação aos procedimentos criminais instaurados em relação aos crimes de tortura, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de elementos de prova necessários para a instrução do processo que esteja em seu poder. O artigo 10 vai dizer que cada Estado assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil e militar. Então, todo aquele agente que vai trabalhar na área da segurança pública deve ser treinado e capacitado em relação ao não emprego da tortura. Veja só, ou qualquer outra pessoa que possa participar da custódia, interrogatório ou tratamento de pessoa submetida de qualquer forma à prisão, detenção ou reclusão. Cada Estado deve incluir a referida proibição nas normas e instruções relativas aos deveres
funcionais dessas pessoas que trabalham na área da segurança pública. O artigo 11 diz que cada Estado manterá sistematicamente, sob exame, as normas, instruções, métodos e práticas de interrogatório, de forma a sempre aprimorar esses métodos e não praticar a tortura em tais circunstâncias. Cada Estado deve assegurar que suas autoridades procedam imediatamente a uma investigação imparcial, sempre que houver motivos para crer que um ato de tortura tenha sido cometido no seu território. Então, a ideia aqui é evitar ao máximo investigar de forma imparcial aquele suposto ato de tortura. Cada Estado também deve assegurar que qualquer pessoa que alegue tenha sido submetida à tortura tenha o direito de apresentar queixa perante a autoridade competente. Então, se alguém é vítima de tortura, tem o direito de apresentar a queixa a uma autoridade competente e imparcial que deverá examinar o seu caso. O artigo 13 determina que serão tomadas medidas para assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas. Ou seja, não adianta nada a pessoa ter o direito de fazer queixa e ficar ameaçada. Quantas vezes a gente já ouviu falar que mataram a testemunha, isso ou aquilo, então tem que se proteger também, e o Estado deve oferecer essa proteção ao queixoso. O artigo 14 diz que o Estado deve assegurar à vítima de tortura o direito à reparação e a uma indenização justa e adequada. Então, o Estado, através do seu agente, ele será obrigado a reparar, a indenizar a vítima do ato de tortura. Bom, então vejam só. O artigo 15 determina que cada Estado deverá assegurar que nenhuma declaração que demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo. Você já viu isso em direito constitucional? Espero que sim. É a questão da prova ilícita. Então, a prova obtida mediante tortura, ela é inadmissível no processo, não tem valor, não tem serventia. Então, veja só, não adianta torturar ninguém, porque além de praticar um crime, você vai estar produzindo uma prova que é inadmissível, que não tem valor algum no nosso processo. Bom, o artigo 16 ele determina que cada Estado deve se comprometer a proibir no seu território que outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, desumanas ou degradantes e não constituam tortura sejam definidos e não estimulados dentro do seu território. O artigo 16 ele determina que os dispositivos dessa convenção não podem ser interpretados de maneira a restringir o seu alcance, a sua finalidade. Isso acaba sendo muito comum. Na outra aula eu conversei com você a respeito da interpretação e aplicação dos direitos humanos. A gente tem que sempre pensar aquele princípio que eu conversei naquela aula com você, que é o princípio pro homine. Eu tenho que interpretar os direitos humanos a favor do ser humano e não de forma a restringir a sua capacidade, a sua potencialidade, certo? Bom, o artigo 17 diz que será constituído um comitê, composto então por 10 peritos, eleitos pelos estados, em uma votação secreta, com uma lista de pessoas indicadas por cada um dos estados. Esse comitê elege uma mesa para um período de 2 anos, onde esses membros do comitê podem ser reeleitos. O artigo 19 diz que os Estados submeterão ao comitê, por intermédio do secretário-geral da ONU, relatórios sobre as medidas adotadas por cada um dos Estados, no cumprimento das obrigações assumidas pela presente convenção. O comitê, se ele receber alguma informação muito forte, muito firme, fidedigna, que lhe pareça indicar de forma fundamentada que a tortura é praticada sistematicamente no território de um Estado, ele convidará esse Estado, então, a cooperar no exame das informações e, nesse sentido, transmitir ao comitê as observações que o julgar pertinentes, sempre no sentido de combater a prática da tortura. O artigo 21 diz que todo Estado pode declarar a qualquer momento que reconhece a validade e a competência desses comitês. O artigo 22 diz que todo Estado pode declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber e examinar as comunicações enviadas a respeito da prática de tortura. O artigo 23 diz que os membros do comitê e das comissões de conciliação ad hoc terão direito às facilidades, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos no desempenho de missões diplomáticas da ONU. Ou seja, têm as prerrogativas dos diplomatas. O artigo 24 diz que o comitê apresentará um relatório anual sobre suas atividades, tanto para os Estados-partes como para a Assembleia Geral da ONU.
O artigo 25 diz que a presente convenção está aberta à assinatura de todos os Estados e que está sujeita à ratificação. Lembram lá da outra aula que eu falei sobre as fases da incorporação? A ratificação é uma dessas etapas. E devem ser depositados junto ao secretário-geral da ONU. O artigo 26 determina que a presente convenção está aberta à adesão de todos os Estados e que essa adesão será feita mediante o depósito do instrumento junto ao secretário-geral das Nações Unidas. O artigo 27 determina que a presente convenção entrará em vigor no 30º dia após a data em que o último instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Bom, o artigo 28 diz que cada Estado pode declarar por ocasião da assinatura ou da ratificação, ou ainda da adesão, que não reconhece a competência do comitê. Então, é uma forma de excluir a competência do comitê em relação às suas competências. O artigo 29 diz que todo Estado parte da presente convenção poderá propor uma emenda. Essa emenda será depositada junto ao secretário-geral das Nações Unidas. O artigo 30 diz que as controvérsias entre 2 ou mais Estados em relação à interpretação ou aplicação da presente convenção, que não puderem ser dirimidas por meio da negociação, serão submetidas a pedido de qualquer um desses Estados à técnica da arbitragem. O artigo 31 diz que todo Estado poderá denunciar a presente convenção mediante uma notificação endereçada por escrito ao secretário-geral das Nações Unidas. E a denúncia ela produz efeitos de 1 ano após a data de recebimento da notificação pelo secretário-geral. O artigo 32 determina que o secretário-geral comunique a todos os Estados-membros das Nações Unidas e a todos os Estados que assinaram a presente convenção ou a ela aderiram, faça a comunicação dessa denúncia. Finalmente, o artigo 33 diz que a presente convenção, com os textos em outras línguas, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo, também igualmente autênticos, será depositada junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Bom, era isso que eu queria conversar com você sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.